Olá, graça e paz a todos. De antemão agradeço a todos vocês por estarem acompanhando este canal. Estou procurando deixar tudo transparente para que você compreenda, de fato, a mensagem do verdadeiro Evangelho. Tudo aqui é para a honra e glória de Deus, não minha. Sou apenas um vaso proclamando a sua palavra. O pão verdadeiro estou repartindo com vocês, meus irmãos. Minha intenção é que todos nós possamos nos encontrar com Jesus e vê-lo face a face. Em alguns momentos uso expressões de ataque ao sistema, mas desejo que todos se voltem à palavra real e pura, inclusive os líderes. Mas o convencimento vem por intermédio do Espírito Santo, estou fazendo apenas o que se deve ser feito. Não desejo ser, de forma alguma, o servo inútil, que sabendo a vontade do seu Senhor, escondeu o talento. Este é o vídeo 3 e último relacionado à ceia, conforme estabelecido que eu abordaria. Vamos começar? Vamos mergulhar fundo em um tema que gera muita controvérsia, mas que precisa ser esclarecido pela palavra de Deus. A chamada Santa Ceia. Será que Jesus realmente instituiu um ritual para ser repetido? Ou será que o que vemos hoje nas igrejas é um desvio do verdadeiro Evangelho? Fique comigo, porque o que vamos descobrir pode libertar você de um sistema religioso que talvez você nem saiba que está te prendendo. Vamos começar em Corinto. O apóstolo Paulo precisou repreender duramente aquela igreja. Por quê? Porque as reuniões deles tinham virado um banquete egoísta. Enquanto alguns comiam e bebiam até se fartar, outros, os mais pobres, passavam fome. O problema ali não era um ritual, era a falta de amor, a divisão, a falta de cuidado com o próximo. A própria existência daquela igreja, cheia de problemas, nos mostra que a ideia de uma igreja perfeita nos tempos dos apóstolos é um mito. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 5 que havia entre eles um tipo de imoralidade tão grave que nem entre os pagãos se ouvia falar. Observem. É ouvido entre vós fornicação, e fornicação tal, como nem mesmo entre os gentios se ouve. Alguém tem a mulher de seu pai. Vós, porém, vos ensoberbecestes, e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado quem tal coisa praticou. Eu, ainda ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal homem seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2. E mesmo assim, eles estavam orgulhosos, inchados espiritualmente. Se nem a comunidade que se reunia para comer junta conseguiu manter a unidade e o amor, como podemos acreditar que um ritual hoje, repetido mecanicamente, possa garantir a verdadeira comunhão com Cristo? Assim como nas famílias, onde sempre há discussões, desavenças e traições, também nas igrejas haverá conflitos, intrigas e divisões. Jesus já havia revelado isso. Entre os próprios discípulos, houve disputa sobre quem seria o maior. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 24. Judas, estando na mesa, traiu o mestre. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 27. Se até na presença física de Cristo houve egoísmo, disputa e traição, quanto mais em comunidades humanas hoje. Isso prova que não há união perfeita. Nenhum rito consegue apagar o egoísmo humano. A ceia do Senhor é incapaz de criar comunhão verdadeira, pois somente Jesus é digno, justo e justificador daquele que tem fé nele. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação, mediante a fé em seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter Deus, na sua paciência, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a glória? É excluída. Por qual lei? De obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei.
Romanos, capítulo 3, versículos do 23 ao 28. Mesmo assim, as religiões ignoram esses fatos e mascaram o pecado humano por meio de ritos que só arremetem a juízo e condenação, pois convencem seus seguidores da ideia que a ceia oferecida por elas purifica-os de pecados e os santificam. Mas isso é mais uma mentira satânica para aprisionar e manter os fiéis amarrados, ou seja, assemelham-se a pássaros presos pelo laço de um passarinheiro. Lembre, o ritual da ceia do Senhor exige dignidade para participar. No entanto, todo ser humano é declarado inútil por Deus. Não há nenhum que consiga fazer o bem. É por esta razão que seremos salvos exclusivamente por pura graça de Deus, ou seja, por sua infinita misericórdia apenas, uma vez que méritos nenhum ser humano alcançará da parte de Deus. Todos se extraviaram. Portanto, meu amigo, minha amiga, quem come ceia do Senhor ou santa ceia, come e bebe juízo e condenação para si, não graça, pois quem são das obras da lei permanecem na maldição da lei, como já falado nos meus vídeos e está também na sua Bíblia, confira. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 12. A ideia de repetir ritos não é nova. Um documento muito antigo, chamado Didaquê, ou Doutrina dos 12 Apóstolos, do final do primeiro século, já mostrava uma tendência perigosa. Muitos o usam para dizer, veja, era assim que os primeiros cristãos faziam. Mas o que a Didaquê sugere é que a cada vez que as igrejas participam do pão e do vinho, conhecido hoje como Santa Ceia, estão sacrificando a Cristo, renovado a cada rito, anunciando a morte de Jesus. Observe, Didaquê, capítulo 14, texto literal. No dia do Senhor reuni-vos, parti o pão e dai graças, depois de ter confessado os vossos pecados, para que o vosso sacrifício seja puro. Mas todo aquele que está em desacordo com o seu companheiro, não se junte a vós até que se reconciliem, para que o vosso sacrifício não seja profanado. Pois é isto que foi dito pelo Senhor. Em todo lugar e tempo me oferecerão um sacrifício puro, porque eu sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é admirável entre as nações. Literalmente, a Didaquê sugere que cada reunião da ceia é um sacrifício espiritual real, no qual os fiéis participam da vida e do sacrifício de Cristo. Não há menção a derramamento de sangue, mas a participação é real, não apenas simbólica. Ou seja, do ponto de vista do texto, há uma participação espiritual no sacrifício de Cristo, semelhante à ideia que mais tarde seria chamada de consubstanciação. Isso soa muito parecido com os sacrifícios da lei de Moisés, que precisavam ser feitos de novo e de novo, todos os dias. Essa mentalidade é uma armadilha, um eco do judaísmo que muitos cristãos tinham dificuldade de abandonar. Mas a Bíblia é absolutamente clara sobre isso. O sacrifício de Cristo não é contínuo, não precisa de reforço. Foi único, perfeito e definitivo. Hebreus, capítulo 10, versículo 14 diz: Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E o versículo 18 completa: Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Acabou. Não há mais oferta a ser feita. O autor de Hebreus insiste nisso. Cristo não se ofereceu várias vezes. Ele se manifestou uma vez para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele morreu uma vez. Ponto final. Qualquer ensino que sugira que precisamos renovar ou repetir esse sacrifício está na prática dizendo que a cruz não foi suficiente. E o apóstolo Paulo foi duro com quem queria voltar para a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. A Didaquê é um documento histórico, mas não é a palavra inspirada de Deus. Ele nos mostra como alguns erros já estavam se infiltrando na igreja primitiva. Usá-lo para justificar a Santa Ceia como um sacramento é um erro grave, é ir contra o próprio Evangelho da Graça.
Então, vamos organizar as ideias. O que aconteceu naquela noite? Jesus celebrou a Páscoa judaica, a última antes da sua morte. Ele usou os elementos da Páscoa, o pão e o vinho, para apontar para o cumprimento de tudo. Ele era o Cordeiro de Deus, seu corpo seria partido e seu sangue derramado. Ele estava encerrando a era da lei e inaugurando a nova aliança. Ele não estava criando um novo rito. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele não está instituindo uma cerimônia. Ele está corrigindo o comportamento egoísta deles e mostrando que o verdadeiro discernimento não está em um ritual, mas em amar o próximo. E é aqui que precisamos falar de uma adulteração muito séria na Bíblia. Em muitas traduções modernas de 1 Coríntios 11, versículo 20, lemos algo como: quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que comem. Isso dá a entender que existe uma ceia do Senhor a ser comida, mas eles estavam fazendo do jeito errado. Porém, no grego original, o sentido é muito mais direto e chocante. Paulo diz: quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ele está negando o propósito da reunião. A reunião dos santos não tem como finalidade um ritual de ceia. Essa sutil, mas poderosa, mudança de tradução abriu a porta para que todo o sistema religioso, católico e protestante, criasse um sacramento para manter as pessoas presas, dependentes de um padre ou pastor, para ministrar a comunhão. Satanás age assim. Ele não inventa mentiras do zero. Ele distorce a verdade. Ele sussurra. Foi isso mesmo que Deus disse? Ele pega a palavra e a torce para prender, em vez de libertar. E foi o que fizeram. Adulteraram a palavra para justificar um ritual que nega a suficiência da cruz. Então, qual é o verdadeiro pão e o verdadeiro cálice para nós hoje? Jesus disse que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nosso pão é a palavra. É ela que nos alimenta e nos fortalece. E o nosso cálice? São as aflições, as perseguições que passamos por amor a Cristo, é tomar a nossa cruz a cada dia e segui-lo. Quando Paulo diz: quem tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação, ele está selando o assunto. Não existe um sacramento mágico. O que existe é a comunhão sincera entre irmãos, o amor, a partilha. O resto é sistema religioso, criado para controlar e afastar as pessoas da liberdade que temos em Cristo. A obra da cruz foi completa. O sacrifício foi único. A palavra de Deus nos liberta. Não se deixe enganar por rituais humanos que tentam te colocar de volta sob um jugo que Cristo já quebrou. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade é que não existe Santa Ceia como um rito a ser repetido. O que existe é a vida no Espírito, alimentada pela palavra e vivida em amor. Espero que esta mensagem tenha abençoado sua vida e aberto seus olhos para a liberdade do Evangelho. Se fez sentido para você, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade. Deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntos no conhecimento da palavra. Breve abordarei o tema: dízimos, o queridinho dos cultos, outro preceito da lei mosaica que caiu por terra, mas que atraiu uma infinidade de lobos, pois é o dinheiro certo, que não precisa ser declarado no nosso conhecido leão, imposto de renda, ou seja, é o ilícito espiritual que se tornou lícito entre as nações, pois até os governos estão enganados pelas feitiçarias da grande prostituta, Babilônia. Que Deus te abençoe ricamente.